Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, Semana Olímpica, há 2 dias das Olimpíadas, hein? Há 2 dias das Olimpíadas. Não acreditem no que dizem por aí, tá Estão bom? tentando te enganar. Vai. Perfeito. Vai lá na live do Belgradão e veja por que estão tentando te enganar. Quase 1 hora de assuntos aí, mostrando como estão tentando te enganar. Brasil! Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Café Belgrado. Lucas, meu amigo, Semana Olímpica, hein? Semana Olímpica. Já tá no clima? Como você tá? Como você tá se aproximando aí da chama olímpica no seu coração? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muita apreensão, né? Muita animação, sabendo que estamos aí há 2 dias de começar a desfrutar de eventos olímpicos. Espero uma Olimpíada difícil para o Brasil, né? Especialmente para os fundistas, mas quero crer que bateremos muitos recordes, né? E faremos nossos melhores tempos. Olimpíadas, Gibas, lógico, você está competindo contra o mundo todo, mas também contra você mesmo, né? E aí é bem mais fácil de vencer você mesmo do que o mundo todo. Então, espero aí que tenhamos muitas belas histórias, certamente teremos muitas belas histórias, e o Belgradão estará ao lado, né, de vosotros, porque é muito gostoso desfrutar das Olimpíadas e, mais do que isso, né, viver junto, né, conviver, debatendo esporte. Então, espero, por exemplo, lá, Gibas, no Giannis, muita animação, né? Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono, do Telegram. Temos contratados, né? Papel passado. Muitos especialistas. Felipe Rambo é o principal deles no momento. O Rambo é o embaixador da Olimpíada no Belgradão. Cara, eu sinceramente não acho que é possível para o Felipe Rambo ter tempo de fazer outra coisa a não ser estudar as Olimpíadas, porque ele manja tudo, velho. É um absurdo. É um absurdo que esse cara conhece. E ele vai ser o nosso patrão, né? No Giannis. Mas, Gibas, mesmo com todo esse discurso olímpico, mesmo com tudo isso de tá rolando a Olimpíada e tal, é difícil focar em outra coisa, a gente consegue, né? A gente consegue chegar aqui numa segunda-feira qualquer e chegar falando, olha, sabe o que seria bom hoje? Memphis Grizzlies. Qual é a do Memphis Grizzlies? E eu tô muito no hype de meter um podcast sobre Memphis Grizzlies hoje, Gibas. Ah, como é que não faz isso, Lucas? Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para falar de NBA, não importa o contexto, não importa o motivo. E claro, né, falar com o povo, falar com a população, falar de basquete, falar de esporte, falar da vida como um todo, né? Ou até como um nada, porque se você espera muito, né, às vezes alcança pouco. E se você espera pouco, às vezes alcança pouco também. Alcançar muito realmente é uma parte bem difícil do processo de alcançar. Lucas, sábado, Batalha da Aldeia, hein? 10 trios já confirmados, só falta um. Eu achei que seriam 12, mas vão ser Cara, 11. o duro é que é no, tipo, melhor dia das Olimpíadas eles vão fazer Não, a eu já BDA 8 decidi o que eu anos. vou fazer. Vou ignorar a BD 8 anos e vou ver depois. É impossível, cara. Hoje em Vou dia é ignorar, pô. impossível. Eu vou ignorar. Vou decidir. Mas você vai ter spoiler, você vai saber quem ganhou. Eu vou. Cara, eu vou tentar. Porque começa no final da tarde. As Olimpíadas acabam por volta ali das 4 e pouco. Tal. Acho que 4h30 é a última atração começando. Então deve acabar por volta das 6, 6h30. Ah, então de boa. Então dá pra. Você talvez pegue spoiler dos primeiros rounds. E aí os seguintes, velho, aí eu vou ver, pô, esperar o Chico dormir. Cara, vou meter um fonezinho e ficar, tipo, imerso, né? Sem nenhuma informação. Eu tenho feito isso na FMS, né? Os caras cagaram, velho. Não levaram o Tonhão. Tô muito Ainda não tá afim de ver, decidido, não. né? Ainda não tá fechado, né? Falta Cara, um trio. todos os trios que podia ter Tonhão já saíram. Que é o do Acredita, velho. Gomes 90 com Tubarão e o do Vitu com KM Esse Martins. aí, cara, era o Tonhão, né? Do 90, assim, assim, pela parceria dos caras e tal. Aí Japa, Yoga e Jailu, que vai fazer só da Bahia, beleza. Foi bem massa. Bem massa esse trio. E ontem saiu um trio totalmente inesperado, né, velho? Que foi Alves, Choice e Yonggi. Tipo, o trio mais inesperado, um campeão nacional, uma lenda.
E o Yoongi, que é tipo um baita. Cara, vai ser demais, hein? Vai ser demais. Tá chegando a hora. Vão ser 11 MCs, 11 trios, né? 33 MCs. Maior batalha do país. Provavelmente a maior batalha de todos os tempos, né? A BDA 7 foi. Essa provavelmente deve ser a maior. Lucas, vamos dar moral pra quem dá moral pro Belgradão? Vamos, pô. Tem, Gibas? Tem um pixzinho pra gente? Tem Pix, claro que tem. Só daquela vinheta. Podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix. Você manda qualquer valor para podcastbelgrado@gmail.com, essa é a chave Pix. E manda pergunta, comentário, reflexão que você quer fazer lá no e-mail mesmo. Lá no e-mail, não, desculpa. Lá no Pix mesmo, né? Naquela descrição, que você vai ser lido, analisado, comentado, refletido. E se for o caso, vai ser criticado também. Mentira. Difícil, hein? Difícil. Lucas, o Ricardo Hamilton, nosso grande amigo, né? Hip Hamilton brasileiro. O Hip Hamilton brasileiro, ele mandou uma mensagem para agradecer, né, para elogiar primeiro o episódio sobre os Playmakers que fizemos. Foi um episódio exclusivo para apoiadores que está disponível no plano de apoio do Belgradão, que a gente estuda um pouco o jogo, né, fala um pouco da nova função, não acho que não é bem essa palavra, mas como que hoje é pensada a posição de amador na NBA. É um episódio de quanto tempo deu? 40 minutos? 50? Acho que mais. O nome do episódio é Evolução das Posições na NBA, Playmakers. Faz parte do Beabá da NBA, segundo episódio da série Beabá da NBA. Faz sentido, né? Se você curte aprender sobre o jogo e tal, o Beabá da NBA tá pensando em você. O Beabá da NBA é para a gente refletir, debater sobre coisas como essa, como o salary cap, sobre, enfim, tudo que seja. Deixa eu entender um pouquinho mais aqui sobre a NBA. E a gente se inclui nisso, né, Gibas? A gente está constantemente aprendendo coisas novas sobre a NBA. Tem 53 minutos esse episódio, Gibas. Isso. Antes desse, teve um episódio sobre o cap, de 27 minutos. Sim, o Lucas explica coisas que você nunca imaginou na vida que você precisaria saber. Então, esse vai ser um conceito desse episódio, dessa série, vão ter outras, exclusivo para quem apoia com o Belgradão, com R$12, você já desbloqueia todo o conteúdo, com 23 você desbloqueia e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. O Ricardo agradece, né, elogia, na verdade, esse episódio, e diz o seguinte: se ainda dá tempo, queria saber qual é a do Memphis. Estou meio perdido no projeto e na ambição deles. Lucas, foi um pix radicalmente aesthetic, usaria esse termo. E, obviamente, furou fila. A gente tem outros aqui encomendados que vão vir, mas o do Ricardo Hamilton furou fila absurdo e, cara, meteu um pix aqui. Acho que a gente não tem outros demais, encomendados, hein? Não, Guilherme. Não tem? Achei que tinha. Então, mesmo se tivesse, teria furado fila, mas não tinha. Então, ó, qualquer valor ajuda, mas esse aqui ajudou demais e já vai virar aqui. Tenho novidade, tava assistindo Palmeiras e Cruzeiro, acho que foi esse jogo das 9 da noite. E aí acabou o jogo, tava na casa de um amigo, né? Tava jogando um joguinho de tabuleiro, assistindo o jogo. Acabou o jogo, ele colocou no Altas Horas lá para ficar de pano de fundo, sabe? E aí, Gibas, era um especial sobre só para contrariar, eu acho. E aí, a Fafá de Belém entrou lá, cantou a música do Só para contrariar. E quando acabou, o Serginho Groisman puxou um Ela Merece, velho. Puxou um Ela Merece se fosse anos 90, como se fosse comecinho dos anos 2000, cara. Me arrepiei todo, Gibas. Lucas, o Douglas Silva, do canal Virando o Jogo, mandando um pix aqui pro Belgradão, sempre com a gente, parceiraço do Café Belgrado. Pix de segunda-feira braba. Lucadote. Apresentador de Maringá, que é apresentador policial, que abriu seus programas assim, segunda-feira braba, mas nós amansa ela. Bom. 2 assuntos, Lucas. Primeiro, referente ao Belga React de narrações. A gente fez um Belga React aqui do canal Virando o Jogo. Lembrando, hein? Pix de vintão, você pauta o debate mandando um vídeo aí pra gente assistir e vira vídeo. Nunca mais teve, velho. Nunca mais teve um Pix de Belga React. Pô, nunca mais mesmo, velho. Ele falou, não incluí nenhuma narração de basquete porque a intenção era trazer o inusitado, assim como foi no vídeo do Tony Garcia e na torcida do Vila Nova. Garanto que vocês já ouviram o Rômulo gritando Papai Lebron. Agora, ele gritando, levanta esse calção aí, ô seu maldito, não é uma coisa que você vê todo dia. Caramba, velho, foi absurdo, foi absurdo. E Belga React, hein? Procure aí o Belga React no nosso playlist.
Além disso, o Douglas quer saber qual é a do Utah Jazz, hein? Torce pro Utah Jazz, segundo ele. Tá Aí, ó. inscrito, hein? Tá Tá inscrito. inscrito Utah Jazz, Memphis e Utah Jazz. Duas das equipes mais exóticas da NBA no quesito torcida, né? Gosto muito de saber, assim, como você chegou a torcer para essas equipes, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer para os ouvintes. E Memphis e Utah Jazz são dois dos que menos aparecem, né? Então curto bastante. O Michel Douglas da Silva, Lucas, está dizendo: estou aqui comendo meu pão com, não sei ler essa substância, que é um pré-treino. Bom demais. O Brasa consegue. Deve ter adquirido lá na Venom, viu? Lá na Folhas, Fala folhas.com.br. aí se você adquiriu na Folhas, Michel. Temos lanchezinho de pré-treino. Bom demais. O Brasa consegue chegar muito longe nessas Olimpíadas? Abraços. Basquete? Basquete. Vamos avançar. Anota aí, vamos avançar. O Sudão me preocupou um pouco, mas vamos avançar. O Vinícius Godoy, Lucas, chegou aqui empolgado, hein? Gibas vai dar Libertadores, hein? Empolgou. Tá empolgado, hein? Eita! 2 vitórias seguidas do Corinthians. Dom Não vai Ramon. barrar. Nem precisou mandar essa, né? Já chegou dizendo mesmo. Ele Nem chegou precisou dizendo que. falar. Perguntaram se ele ia meter essa. Foi? Ele falou que não é essa situação porque ele tá pensando em coisas mais altas. Essa foi a frase dele. Logo na Eita! chegada, né? 2 jogos, 2 vitórias. Hugo Souza. Fala aí, O Hugo Souza. Souza pegando tudo. E, O cara, homem é craque, velho. tem outra coisa ainda, né? O Dom Ramon bateu assim, não é um recorde, né? Mas assim, ele alcançou um feito de 2 vitórias consecutivas, Lucas, que o Corinthians não conseguia desde Vitor Pereira. Impressionante que nós passamos já por 4 técnicos. Que porra é essa? Que porra foi essa, velho? O Corinthians tá com 4 técnicos no Brasileirão e que não conseguiram 2 vitórias consecutivas. Bizarro, velho. Mancada, hein? Mancada, Dom né? Ramon precisou de 2 jogos. 2 jogos. E, pô, jogo duro pra caramba ontem, velho. Primeiro jogo em casa, Criciúma, Pô, tá? Bahia, velho. Que isso? Lá Bahia é dentro tipo. ainda. Lá É. dentro, tá maluco. Agora tem que ganhar do Grêmio, né? O Grêmio venceu. Jogo duro também, velho. Jogo duro. É onde esse jogo? São Paulo? São Paulo. É. Precisamos ganhar com um golzinho de pênalti, sabe? Uma coisa mais suave assim. Vamos Lucas, ganhar. o Matheus Galina, hein? Estou na primeira fileira da montanha russa de emoções. Maratonando as publicações da CBB e buscando Raul Neto nas fotos dos treinos. Fala, Matheus. Muito obrigado pelo seu pix, meu amigo. Ó, tivemos aqui no Café Belgrado de certa forma, uma grande honra, né, Gibas? A gente foi o único veículo a transmitir a coletiva da seleção brasileira. Nosso material, inclusive, foi cedido, né, à CBB. E dentre os assuntos comentados na coletiva, né, na verdade, no espaço ali entre coletivas, a assessoria da CBB comentou que Raulzinho e Iago estão em processo de recuperação. Iago preocupa menos e tem uma chance muito boa dele estar disponível na estreia contra a França. Acho que vai até jogar contra o Canadá. E o Raulzinho, a previsão é menos otimista, mas ainda assim otimista de que ele deve ser aproveitado durante as Olimpíadas. Então, e perguntei para o Petrovic também sobre os 12 jogadores, e ele deu a entender que o Elinho e o Alexei foram lá meio que sabendo que estão lá para ajudar nos treinos. Eu E, senti isso também. e os 12 devem se repetir. Porque ele falou que para chegar bem nas Olimpíadas, o time ia ter que treinar intenso. E não daria para treinar intenso sem 2 jogadores, ainda mais 2 amadores. Então convidou os caras, mas meio que explicando. Eles nos falam textualmente isso, né? Mas meio que explicando que talvez não dê, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Então, mesmo se o Raul não estiver 100% no primeiro jogo, ele vai pro restante. Sim, feeling, né, Lucas? Isso não é informação. É um misto, né? É um misto de informação e feeling, porque assim, lendo informação. Isso. Foi falado que o Raulzinho em algum momento, né, pode estar disponível para, assim, eles têm confiança de que o Raulzinho vai estar disponível em algum momento das Olimpíadas. É isso. E o Matheus, Lucas, mandou mais uma aqui, excelente lembrança, né? Pouco se fala sobre Vlamir. 2 medalhas, ser o quinto, mesmo assim, com 2 medalhas, ser o 5º maior pontuador olímpico. Ainda mais foi eleito para o time principal de 1960 com Oscar Robertson, West, Lucas e Bellamy, 4 americanos, e o seu Vlamir
Hall da Fama agora, né? Demorou horrores para ser Hall da Fama, só foi eleito recentemente. Mas que bom que conseguiu, né? Ele não foi presencialmente à cerimônia, mas foi bem bonito. Fiz questão de assistir na íntegra. E é uma lenda, pô. E um dos, pô, extremamente dócil, carinhoso, gentil, assim, pô. Cara que eu entrevistei algumas vezes e sempre foi um amor. Uma lenda, né? Uma lenda inacreditável. Monstrão. Porta-bandeira também. Foi porta-bandeira brasileira das Olimpíadas. Lucas, uma notícia do dia. LeBron James eleito pela delegação americana. Foi feita uma votação com todos os atletas das Olimpíadas e os atletas decidiram. King James vai carregar a bandeira. Mandar um salve a todo mundo que mandou o Pix. Muito obrigado. Quem quiser participar, estiver na live, pode continuar mandando, hein? podcastbelgrado@gmail.com. Quem estiver assistindo, né, ou ouvindo o podcast ou a live depois, pode mandar que amanhã a gente já abre com os seus, a gente sempre dá moral, sempre abre com quem dá moral pro Belgradão. Lucas, King James porta-bandeira dos Estados Unidos. Essa bandeira não costuma nos dar muita alegria, mas nesse caso aí, pô, confesso que fiquei bem emocionado com a notícia e acho que a hora que eu ver eu vou dar uma desabada monstra. Carisma, né, velho? Carisma, LeBron faz muito parte da nossa história, Lucas e Guilherme, né? Pelo momento em que a gente mais se aproxima da NBA, é o momento que ele chega, né? Um pouquinho antes dele chegar, talvez, então a gente já estava tomando o gosto pela liga e de repente chega esse menino, né? Que entrou com impossíveis expectativas na liga e conseguiu superá-las, né? Isso é muito bizarro, né? O LeBron James hoje é o maior pontuador da história do basquete. Ele nem é conhecido especialmente por pontuar, né? Olha o tamanho disso, né? O cara é o maior pontuador da história do basquete e pontuar nem é o jogo dele, digamos assim, né? Impacta o jogo de diversas maneiras, tem lindas e duras e feias histórias ao longo do seu arco, né? O arco do herói, para muitos o arco do anti-herói, para outros o arco do vilão, enfim. É impossível não ter uma opinião sobre o LeBron James. É muito difícil não ter uma opinião sobre o LeBron James, né? Acho que isso mostra o grande tamanho do LeBron. Mais de 20 anos de carreira, vai para sua 20ª temporada, né? 21ª temporada, né? Cara, perdi as contas, velho. 2003, 2004 foi a primeira, 23, 24 foi até então a última, e agora porta-bandeira dos Estados Unidos, participou já de 3 Olimpíadas. Essa é a 4ª Olimpíada, Gibbs ficou Essa é a quarta. 2 ouros e um bronze até agora. E agora porta-bandeira, né? Porta-bandeira vai ser bem legal, Gibbs. Assim, de fato, né? É uma pressão grande, assim, é uma dificuldade grande, né? Carregar a bandeira olímpica dos Estados Unidos, porque tem 800 favoritos ali, né? Para levar o ouro e tal. Para ganhar uma votação ainda, velho. Pô, dos caras, né? Dos próprios atletas. Mas assim, ele deve ser ídolo de quase todos, assim, né, cara? Porque a idade dos caras é mais ou menos que viu o auge do LeBron, né? Os caras, o atleta olímpico tem entre 20 e 30 anos, né? Então, os caras cresceram vendo o LeBron amassando na NBA, cara, é muito legal essa história. Mas aliás, o Curry é que tem mais carisma, assim, né? De maneira geral, normalmente se vê o Curry como o cara mais carismático, né? Mas é tipo, imaginando. É outra parada, assim, né? Acho que eles dividiram o voto, né? Não isso que eu fico pensando, será que teve voto? Esporte, né? Será que teve um indicado do basquete? Vamos indicar um do basquete? Não sei, boa pergunta. Porque às vezes divide voto do basquete e entra o cara lá do, sei lá. Essa notícia chega quando o LeBron salvou os Estados Unidos da primeira derrota, né? O time chegou na última bola, perdendo o jogo para Sudão do Sul. Sudão do Sul fez uma partida incrível, jogaço. E os Estados Unidos chegou perdendo na última posse, penúltima posse, né? Podia ser a última se ele segurasse até o final. O LeBron fez uma bandeja que virou o jogo. E a Sudão do Sul ainda teve a última bola, ainda teve um rebote que podia dar um tapinha, uma rebodanque, que seria uma vitória histórica do Sudão do Sul. Não veio. E, cara, jogo contra os Estados Unidos em amistoso é histórico também, né? Se você ganha. Entra pra história também. Então fiquei com dó, assim, do Sudão do Sul, mas, pô, foi lindo de qualquer forma. É um time que mostra aí sua força, mostra sua potência. É a primeira vez, Lucas, que um jogador da NBA vai carregar a bandeira. Jogadoras de basquete já carregaram
nos Estados Unidos, né? Jogadores da NBA já carregaram vários, né? Manu Ginobili, Yao Ming, Paul Gasol, Dirk Nowitzki, talvez outros que me escapou agora, mas acho que até o Ijilian já carregou, porque na China eles tinham uma pira que tinha que ser grandão para carregar. E aí o I carregou. Depois vou pesquisar qual ano que foi isso. Mas não é incomum jogadores de NBA carregar, mas jogadores nos Estados Unidos é a primeira vez, então é uma história bem bonita mesmo. Mais um pro currículo, né, Lucas? E essa é grande, viu, cara? Você pode ter bandeira. É uma parada bem grande. Aos 40, o LeBron botou mais uma aí pro seu currículo. Brabo demais, Gibas. É isso, hein? É isso. Agora, como eu prometi lá no começo, né, Gibas? No meio de tanto espírito olímpico, Memphis Grizzlies tira o meu sono. Memphis Grizzlies me faz suspirar, pensar e refletir. Memphis Grizzlies vem de uma temporada onde pouca coisa deu certo, né? Desde antes da temporada já parecia que ia ser um ano difícil. Ja Morant estava suspenso, 25 jogos, 20 jogos no começo da temporada. Um desses dois, acho que 25. E além disso, o time tinha trocado, né? Tinha deixado ir Tyus Jones, que tinha sido muito importante como reserva do Ja Morant, né? Então o time se modifica bastante de um ano para o outro, especialmente na parte da estabilidade. Era um time que vencia mesmo quando tinha muito desfalque, né? Na campanha de 56 vitórias. É um time que vencia mesmo com muitos desfalques, mas para o ano seguinte não foi só o Ja Morant, foi um conjunto de fatores. Desmond Bane fica um bom tempo fora também. O Oeste é um banho de sangue, então rapidamente o Memphis não só ficou para trás, como ficou muito para trás. E aí o time fala, quer saber? Vamos dar uma segurada aqui, vamos ver o que a gente tem nesses jogadores jovens. Então teve muita oportunidade para o Didi Jackson, né? Um jogador de segundo round que antes do draft começar era cotado como uma das primeiras escolhas do draft, caiu muito, sobrou para o Memphis no segundo round e valeu muito a pena para o Memphis a aposta. Então, Gibas, foi um ano, entre aspas, perdido, mas para um time tão jovem como o do Memphis, não é tão perdido, né? Você trouxe algumas novidades, né? Por exemplo, você não tinha mais o Dillon Brooks, então você acabou utilizando mais de outros jogadores ali naquela posição. Então a gente pôde ver, por exemplo, o Santi Aldama dando um passo adiante no seu desenvolvimento, né? O JJJ com mais responsabilidades ofensivas quando jogou, o próprio Desmond Bane com mais funções de criação. Então, um ano esquecível para o Memphis, mas que pode ter sido uma parte importante para a construção dessa franquia, dessa equipe, né? Agora, um fato é, se não vier forte esse ano, vai dar aquela impressão de que o melhor pode ter ficado para trás e que eles vacilaram em algum momento, né? Então, para esse ano, eles tentam trazer alguma coisa de volta, né? Além do Ja Morant, eles tentam trazer o cara grande que ajuda o Ja Morant nos drives. Então, foram no draft, tentaram o Donovan Klinga, não conseguiram, meteram o Zach Edey, né? Como é que você fica de expectativa para o Memphis? Porque a última impressão que eles deixaram é ruim. A penúltima é de que deveria estar nesse bolo de Minnesota, OKC, de times jovens que duelam pelas primeiras posições. Você acha que tem um lugar para o Memphis ainda nesse tipo de debate? Cara, o Memphis tem que sair um pouco da notícia do que vai acontecer com o Ja Morant e focar na quadra. E acho que só esse passo que vai acontecer já vai mudar um pouco a nossa própria imagem do time e, sobretudo, a maneira como o time vai competir, né? Não é só o seu melhor jogador, mas é o cara que faz a equipe ter uma carta de competitividade que já colocou em lugares muito maiores, né? Não é que o Ja Morant é o melhor do Memphis e beleza. O Ja Morant é o melhor do Memphis que, quando bem, deixou o Memphis em situações muito boas, né? E as coisas que o afastaram dessa posição não foram em quadra. Em quadra foi a lesão. Mas o que deixou ele fora foram problemas extra-quadra
É isso que, vamos dizer assim, me faz olhar para esse Memphis com expectativa de que vai ser um time grande, forte, que vai competir alto de novo, porque me parece que o que eles passaram, e a lesão não parece ser grave, né? Que o Jamoran, assim, grave foi porque tirou ele da temporada, mas não é grave a ponto de prejudicar a carreira, coisa assim. O Jamoran tá lá ainda, né? E o Jamoran lá ainda é um dos melhores criadores de vantagem da NBA, é um dos melhores armadores da NBA, e mais do que isso, né? É um grande, grande facilitador para todo mundo ali. Todo mundo vai jogar melhor com o Jamoran ao redor. E, claro, você falou coisas importantes que aconteceram nesse ano que só tiveram oportunidade de acontecer porque geralmente o Jaren Jackson Jr. e o Desmond Bane, eles apareciam jogando já com vantagem criada pelo Jamoran, né? Já atacando alguma vantagem. Claro, o Desmond Bane já era um criador já era um criador interessante antes disso, mas a principal maneira que a gente acostumou a vê-lo foi jogando fora da bola, depois que o Jamoran fazia já algum corte, algum drive, dava um passe, e aí ele ou atacava, catch and shoot, ou atacava um closeout com muita agressividade. Então, assim, você tem um trio aqui nesses três nomes, eu destaco o Jamoran, claro, por ele ser de uma família que não tem na NBA, mas você tem um trio aqui, Lucas, que é difícil você dizer um time da NBA que não teria os três como titular. Eu não sei se tem, tá? Eu acho que esses três seriam titulares em provavelmente qualquer time da NBA. Tem que ir time por time, Eita. ver como é que eles iam fazer e tal. Mas eu não vejo situação em que esses três seriam reservas, cara. Não vejo, não vejo. Nós estamos falando de três dos melhores talentos da liga e Que o Celtics, Desmond Bane aguenta ser no Celtics? então, teria que ver cada situação que a gente vai ver. O JJJ com certeza aguenta. E, cara, Desmond Bane ou Derek White? Acho que é um baita debate, velho. Desmond Bane é um jogador. Mas aí seria o Holiday, não? Ah, você diz levar de um em um, né? Assim, não tem que botar os três no time. Botar o pacote inteiro, não sei. Ok. Vai ficar um pouco mais difícil se você tiver um quinteto muito bom, né? Mas assim, são jogadores que seriam Pensa titulares. logo em tirar o calvo, né, velho? É foda ser um cabelista de coração. É porque aí teria que tirar o calvo e o outro, porque pra jogar o Já também, né? Não, aí botar os três. Não, mas assim, os três aqui são aptos a jogar como destaque em qualquer time da NBA. E o que a gente destaca sobre ele? O mais velho deles tem 25 anos. Cara. É muito pouca idade, que é o Desmond Bane. O Ja Morant tem 22. O Jaren Jackson, 22. Então, velho, você tá com uma trinca aqui que garante muita coisa. Esses caras aqui garantem muitas vitórias. Então, acho que esse é o ponto de partida, né? É um trio que é trio de verdade, é trio de elite de verdade. São jogadores muito bons e, assim, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas são jogadores two-way. São jogadores que aparecem dos dois lados da quadra. O Jamoran, a diferença do Jamoran do outro lado da quadra é a maior, claro, né? Ofensivamente ele é uma lenda e defensivamente ele é mais magrinho e tal. Ele consegue se virar. Mas assim, os outros dois são ótimos defensores também. E especialmente o JJJ, né, cara? Que é um defensor que troca, que protege aro como poucos. E pô, já foi eleito o melhor defensor da liga, não foi? Foi o melhor defensor, quinteto ideal de defesa. Foi um prêmio grande de defesa. Então, acho que tem de onde partir. E eles colocaram ao redor desses jogadores, com os movimentos, com as dificuldades encontradas nos últimos anos, mas de alguma maneira, os caras que foram aparecendo, né? Você citou o Santi Aldama, 20 anos só, cara. Um jogador interessante. Marcus Smart é um jogador que casa muito com esses caras aqui. Para mim faz bastante sentido. Não gostei do draft, né? Falei muito mal na época, continuo achando uma péssima escolha, Zé Kidey, mas esse time deve saber o que tá fazendo. Os caras raramente escolheram mal nos últimos 5, 6 anos. É um front office muito competente. Adoro o J.J. Jackson, né? J.J. Jackson, adoro. Acho uma baita escolha, um dos jogadores mais jovens da liga, 19 anos só. Brandon Clark foi um cara que eu até achei que estouraria nessa ausência aí de jogadores e também lida com muita lesão, também não consegue ficar em quadro por muito tempo. Enfim, tem um time ali, Lucas, e mais do que isso, né? Tem um projeto, tem uma ideia de jogo, é um técnico que a gente brinca sempre aqui, né? É um técnico que não tem moral a ponto de não ser sequer o cara que tem o nome dele mais famoso. Né?
Taylor O Taylor, Jenkins. o Taylor Jenkins não é sequer o Taylor Jenkins mais famoso, né? A Taylor Jenkins Reid é uma escritora muito famosa. Mas, cara, o Taylor Jenkins é um técnico que já entregou muito, mesmo sendo jovem, não fez nem 40 anos ainda, já entregou múltiplas temporadas positivas, já entregou cultura. Claro, a gente vê o que esse time faz fora de quadra, especialmente o caso do Giannis, mas assim, fica parecendo que o Memphis é meio lagado, tá? Mas não, cara, é um projeto muito sério. Vinha de 2 temporadas de 50 vitórias, de mais 50 vitórias, tinha chegado, inclusive, a passar de fase no seu primeiro playoff de 50 vitórias, né? Já tinha, nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, né? Ignorando ano passado, tinha ido a 3 playoffs, aí no quarto não foi. Cara, é um time para competir lá em cima. Esse núcleo, esse core aí, é para competir lá em cima. O problema é que agora esse time é um pouquinho diferente e a gente não sabe ainda como que ele vai se montar, né? A gente não sabe como o Jamoran vai jogar com o Marcus Smart, o Marcus Smart vai ficar fora da bola, vai aceitar o papel que ele vai ter quando o Dia voltar. A gente sabe que isso era uma questão para ele lá no Celtics. De qualquer forma, velho, eu acho que eles têm núcleo, cultura, competitividade, elenco para brigar em cima. E trabalho, eles têm muito trabalho. O Taylor Jenkins é um baita técnico. Hoje, Lucas, meu olhar com o Memphis é bem humorado. Curioso para saber como que eles vão montar essa rotação, né? Não é uma rotação muito clara para mim, assim, eu tenho algumas dúvidas de como o time vai fazer. Quem vai jogar mais não jogou, né, nos últimos tempos, assim. O Jamoran jogou 9 jogos só temporada passada. Então, assim, se você pegar a minutagem do time no ano passado, você vai ver, tipo, Vince Williams jogando quase 30 minutos por jogo, Luke Kennard jogando um monte, filho do Scott Pippen, tem uma das maiores minutagens do time, Jordan Goodwin, tem um monte. Então, assim, é difícil tirar daqui, sabe? Tirar daqui para ver para onde o time vai. Vai ser um time bem, bem diferente do que foi esse ano. E, por estar 2 anos distante e algumas trocas distante, bem diferente do que foi também daquela era do Dylan Brooks, Steven Adams, enfim, Xavier Tillman, campeão da NBA. Curioso, Lucas, para onde isso vai, mas gosto. A princípio, acho que o Memphis tem coisas que nenhum dos times que foram muito mal esse ano tem. Mas também porque eles foram mal por um motivo muito específico. Eu imagino que a ideia do Memphis, Gibas, na formação de elenco é tentar pegar aquilo que eles tinham, e que talvez já não fizessem tanta questão de ter com aqueles jogadores, né? E tentar dar uma melhorada a partir de então. Então, se pega esse núcleo, o núcleo duro desses 3 caras que você quer e você não pensa em trocá-los, né? Já Desmond Bane e JJJ, e aí Marcus Smart seria uma versão melhorada do Dylan Brooks e o Zach Edey seria uma versão barata do Steven Adams, sabe? E a partir daí montar o elenco com as peças que para rotação. J.J. Jackson pode se tornar um cara que joga muito mais minutos até do que o Zach Edey, por exemplo, mas com o Zach Edey fazendo o que o Jamoran precisa ali para uns 3, 4 drives no começo e moralizar tudo, né? De repente o Brandon Clark voltando a jogar, como voltou na temporada passada, sendo jogador de rotação, dá essa liberdade para o JJJ voltar a ser mais agressivo na defesa, né? O cara foi defensor do ano, né? Então o JJJ é fundamental defensivamente, talvez mais até do que o seu jogo ofensivo mais polido, né? Então ter rotação que dê essa segurança para ele faz um bom trabalho para isso. Santi Aldama, acho que é um jogador que evoluiu bastante no último ano, viu? Santi Aldama mostrou que é um jogador para rotação, um jogador para ficar jogando mesmo na NBA. E o Memphis faz bem de tê-lo ali, e tem chutadores, né? Tem o Luke Kennard, tem o Watanabe, que no cornerzinho lá tem o seu ganha-pão, né? O John Conchar é um guard que dá para você usar em minutos de 2 ou até mesmo de 3, dependendo da necessidade do time. Então tem um elenco bem encorpado que, curiosamente, Gibas, ele não faz brilhar os olhos,
Mas quando chegaram em 56 vitórias, também não tinha esse valor de, sabe, olha, vai ser o time da temporada, né? E de repente eles foram o time da temporada, né? Então o Memphis está ainda terminando de montar o seu elenco, né? Tá fazendo o seu ajuste fino, né? Definindo jogadores two-way. Draftaram um cara que eu acho bem interessante, o Jalen Wells. Acho ele bem legal mesmo. E tem feito uma boa Summer League. Então, vamos ver para onde, como é que termina de se montar esse elenco. O Elliot está avisando aqui que de fato o Watanabe não volta para o Memphis para essa temporada, né? Suns Legend, o Yuta Watanabe, mas não muda muito a análise do elenco do Memphis, que se baseia nesses 3 jogadores, né? A partir dali se cria o resto do time. Tem um núcleo extra que vem do banco, que são de jogadores já ou em segundo salário, ou que certamente vão ter segundo salário na NBA, né? Brandon Clark, Didi Jackson, Concha, Santi Aldama, e aí tem suas apostas, né? Que tem sido uma grande força do Memphis, né? Acertar esses caras das apostas, né? E conseguiram acertar nos últimos anos. Quem sabe o Jake LaRavia pode ter sua minutagem aumentada. Tem 3 jogadores como two-way, um deles você já citou, que é o filho do Scott Pippen. Aí tem o Cam Spencer e o Trey Jameson. Então, Gibas, olho nos Coringa do Memphis, porque dos times que utilizam Coringa, o Memphis é um dos que mais se dá bem, né? O Memphis tem nas forças da sua rotação, não importa o número de desfalques, um time competitivo. Até no ano passado foi isso, né? Quando você olha o time que jogou do Memphis, você não acredita que o time não ficou com as piores campanhas da liga, né? Até em detrimento aí do seu próprio sonho. Mas Taylor Jenkins tem essa faceta, né? De botar o time para jogar e conquistar vitórias. É isso. Olha o Mãozinha, hein? Vamos trazer de volta o Mãozinha? Ai, hein, velho? Seria bom demais, mas assim, Memphis tem muita gente no elenco, né? O Memphis tem muito cara já na rotação. Só de Big, Zach Edey, o JJJ, Brandon Clark, Santi Aldama, o Didi Jackson, né? Que pode ser um 3, mas normalmente é um 4. Aí tem jogador já no two-way, que é o Trey Jameson. Tem ainda... Eu acho que eles têm mais um, né? É o Jack T que tá lá, é não garantido o Jack T. Mas ainda tem ele, né? Que veio agora na troca do Zaire Williams. Então tem bastante gente já para essa rotação. E de aposta, né? Já tem uns 3 contratos two-way preenchidos. Tem o Jalen Wells que eles draftaram e colocaram como contrato mesmo, né? Não two-way. Aí jogador jovem tem o Didi Jackson, que ainda nem completou 20 anos. Então acho um pouco difícil que sobre para o Mãozinha, caso a temporada do Memphis venha a ser como eles esperam que seja, né? Cheia de saúde. Já o Mãozinha vai ter ainda, espero, né? Oportunidades com outras equipes da NBA. É E isso. foi uma aposta corajosa do Mãozinha não entrar no circuito da Summer League, né? Ir para a seleção. Mostrou muito apreço mesmo pelo projeto da seleção brasileira, né? Porque ele sequer tem minutos garantidos para jogar no pré-olímpico e na Olimpíada agora. E a gente vê, por exemplo, outros jogadores, né? Que foram escolher o Summer League ao invés de seleção, mesmo com um contrato hoje até. E na história também. Sim. Da história do Brasil, então, nem se fala. Mas mesmo hoje, sei lá, o Nemias é um cara campeão da NBA que já tinha contrato, mas para buscar minutos na rotação no que vem, foi de Summer League, né? E a seleção de Portugal tá com campanha, tá fazendo jogos, inclusive vitórias das mais expressivas da história de Portugal. E entre outros, né, jogadores que poderiam estar nesse circuito olímpico ou de pré-olímpico e que estão jogando a Summer Leaguezinha de cria. O Mãozinha, sem nada garantido na NBA, tá lá na Olimpíada. Um salve pro Mãozinha. É isso. Valeu demais, viu, Mãozinha? Lucas, mais alguma coisa sobre o Memphis? Tem Pix aqui, hein?
Tem Pix? É, Cara, vamos fazer uma previsãozinha. Vai de Pix, que eu vou voltar de Memphis daqui a pouco, Gibas. Tá. O Alan Fenelon, Lucas, mandou um Pix React que nós vamos fazer em breve. Eita, olha aí, E Gibas. juntou com o Pix da Paixão, velho. Que isso, cara. Mostrou criatividade. Pix da Paixão. Valeu, Alan. Quanto maior o amor, maior o valor, maior o valor, maior o amor. Amanda, viver a vida ao seu lado é um prazer sem fim. Beijos de Alan Fenelon. É, Alan, você foi ousado, hein? Eles merecem demais, cara. É o casal mais habituê do Pix da Paixão, né, Gibas? O Alan é brilhante, velho. O Alan sempre com a gente. Mandou aqui já o vídeo pra gente reagir, hein? Vai ser bom, hein? Vai ser bom. É um vídeo romântico, Gibas? Não, futebolzinho de cria. Futebolzinho de cria. Boa. Em breve, viu, Alan? Falta a Amanda responder, né, Gibas? Pra ser bem honesto, né? Ó, mano, tem que mandar uma declaração de amor reverso aqui. Lucas, o Paulo Mafra, hein? Apenas para apoiar o projeto. Vocês são bravos demais. Que isso, Paulo? Olha, Paulo Mafra, você que brilha, cara. Muito nos envaidece. Muito obrigado a todo mundo que mandou Pix. Se você quiser mandar durante o dia, vai sempre abrir a live aqui no dia seguinte. A não ser que você mande durante a live, aí a gente vai ler assim quanto houver live. podcastbelgrado@gmail.com. Essa é a chave Pix. Quero falar seu nome aqui hoje, daqui a pouco, ou amanhã, abrindo os trabalhos. Agora é live olímpica, né? Todo dia é Olimpíada aqui. Se você não acompanhou o começo do nosso podcast, na verdade, sim, se você está ouvindo só no podcast, lá na nossa live a gente trouxe uma análise pormenorizada aí das mentiras que andam contando para você de que a Olimpíada começa daqui a 5 dias. É mentira, começa daqui 2 dias. Entra lá que você vai entender tudo e vai saber tudo que você precisa saber sobre modalidades incríveis, esportes incríveis, fatos incríveis e outros até um pouco incríveis. Por exemplo, você sabia que o Hakimi e o Julian Álvares vão jogar as Olimpíadas? Inclusive já jogam depois de amanhã? Vocês sabiam, por exemplo, que o rugby de 7 é jogado com 7 contra 7 em 2 tempos de 7? Pois é. Isso e outros assuntos você pode ver lá na nossa live. Pouca gente tá falando disso, Gibas. Não se fala disso, é uma pena que não se fale disso. E se você conhecer alguém na Casa TV, peça, por favor, para eles mandarem pra gente os direitos de transmissão do rugby de 7, que nós somos especialistas e entusiastas. Lucas, o que você quer falar do Memphis? Cara, é KTO, né? KTO.com é o melhor lugar para fazer sua bet. Se você tá pensando em fazer sua bet, KTO.com. Não tem pra onde correr, gente. É a casa de aposta que mais faz pelo produtor de conteúdo de basquete disparadamente. Assim, tipo, disparadamente. Você tá ouvindo aqui no Café Belgrado, sabe disso, que provavelmente você já viu em várias páginas de basquete, não tem nenhuma que dá moral para conteúdo de basquete como a KTO. E lá, Gibas, tem 3 betezinhas já de futuro do Memphis, viu? Vou começar devagar aqui para você. Vamos lá. Memphis faz playoff, na sua opinião? Faz. Na opinião da KTO também. 1.5 para o Memphis chegar no playoff, 2.6 para o Memphis não chegar no playoff. Outra. Over-under do Memphis, uma préviazinha assim do que tá por vir, né? Vamos fazer o over-under de todos da NBA como é nosso costume. 47,5 para o Memphis. É um número para a gente botar na mente aí, Guilherme. Não vamos falar agora do nosso over ou do under de Memphis, não. Mas está maior do que, por exemplo, o do Lakers. Está maior do que, por exemplo, do Miami. Do Clippers, lógico. Está maior do que o do Pacers. Olha só, hein? Maior do que do Rockets. Maior do que do Golden State. Cara, tá, ó, daquele jeito. E a última, Gibas, essa aqui é a última que tem de Memphis pro futuro, é a seguinte: vencedor da divisão, né? A pessoa fala, a divisão da NBA não serve para nada. Serve para você fazer uns trocados lá na KTO. O Memphis tá na mesma divisão que Dallas, Pelicans, Rockets e Spurs, tá? O Memphis é simplesmente o segundo favorito aqui, atrás apenas do Dallas, paga 3.7 para o Memphis ter a melhor campanha entre essas 5 equipes, paga 2.1 para o Dallas,
paga 4,5 pro Pelicans. O Pelicans sempre me atrai, velho. Sempre é um problema. Paga 12-1 pro Rockets e 27-1 pro Embanyama, hein? Tá com moral o Memphis, Gibas, lá no Tá com cassino. moral, tá com moral. Vai dar bom, pô, vai dar bom. Muito obrigado a quem pediu, né? Muito obrigado ao Hip Hamilton brasileiro, Ricardo Hamilton, o Ricardo Hamilton, que mandou aí um pix pautando o debate. Faça como ele, né? Paute o debate aí nos próximos dias. Se todo mundo fizesse como o Hip Hamilton brasileiro... O Café Belgrado estava em Paris. Isso eu posso dizer para você. O Café Belgrado hoje estava em Paris mostrando as imagens do Rio Sena. Assim, merci beaucoup. Ça va. Cara, ia ser incrível, né? Mas estamos aí na luta. Amanhã tem mais, hein? Belgradão Olímpico. Você tem destaque final? Tem um destaque final, Gibas. Muita gente se deixando seduzir pelo Sudão do Sul, por causa da bela partida contra os Estados Unidos. Eu só digo cuidado com o que desejas, né? O Sudão do Sul é um concorrente direto para um provável melhor terceiro na briga ali com, de repente, seleção brasileira, ou Alemanha, ou França, dependendo de quem perder mais jogos, ou Japão, né? Quem ficar em terceiro do nosso grupo. Então, é muito legal o Sudão do Sul, mas vamos com parcimônia, né? Brasilzão em primeiro lugar aqui. E se o Brasil não for em primeiro lugar, não precisa se preocupar com o Sudão do Sul também. O Kalik Jones, né? Super craque aí da seleção do Sudão do Sul, jogador que esteve na NBA nas últimas temporadas, acertou com o Partizan Belgrado, hein? Informação aí que eu não tinha, só fui... Já faz umas semanas já, mas eu só fui perceber isso depois que eu falei, pô, onde que ele vai jogar na próxima temporada? Depois Você tava querendo trazer ele pro NBB, pro Timão? Cara, até que não, né? Acho que eu tava pensando onde que ele ia jogar, porque esse cara que ele faz no nível FIBA, velho, ele é dominante, assim, ele tem que jogar Euroliga mesmo. E ele foi o primeiro triple-double da história de um jogo contra os Estados Unidos, segundo circulou a informação aí, eu não consegui apurar, porque enfim, né? Mas o primeiro que você tem computado aí, pelo menos, de acordo com o que circula, não é informação muito fidedigna, porque não tem banco de dados de amistosos, né, tudo assim, e foi só um amistoso, né? Mas, informação bem legal, lembrando, o Sudão do Sul é aquela equipe que a gente já contou algumas vezes a história aqui, equipe que tem como GM, presidente da federação, organizador, inclusive assistente técnico, Luol Deng, jogador histórico do Chicago Bulls, entre outros bons nomes, né? Bons nomes. E, Lucas, a seleção do Sudão do Sul tá aguardando, até vou dar uma olhada se já saiu, tava para sair nas próximas horas. No dia do jogo, falaram que nos próximos dias seria decidido. O Tom McCurr, ele é sudanês, né? Eu não sei se a origem dele é sudanesa ou se ele é sudanês e foi para a Austrália. Jogou amistosos, inclusive aquele amistoso da briga famosa com Filipinas, ele tá em quadra. Jogou pela seleção australiana, mas ele quer jogar pelo Sudão e a Austrália liberou. Ele agradeceu, tal, a Austrália foi parceira, mas ele precisa da confirmação da FIBA, ele tá aguardando para saber se ele vai ou não fazer parte desse grupo que vai às Olimpíadas. Caramba! Então, mais um nome, né? Ele já tem alguns bons nomes, esse é outro ótimo nome aí para Sudão do Sul. É bem legal essa história, uma história incrível. Valeu! A gente vai conversar bastante sobre isso e outras coisas. Você tem destaque final ou era isso? Eu vou convidar as pessoas a mandarem pautas olímpicas aí pra gente, podcastbelgrado@gmail.com. Qualquer valor ajuda, manda aí um trocadinho e a pauta olímpica que você quer, que só tem especialismo, né? Então se você quer que a gente debata algum esporte aí olímpico. Lucas, amanhã devo trazer detalhes aí sobre o cavalo que fica fazendo aquele TikTok, sabe? Sim. Vou trazer os favoritos da equipe. Cavalo TikToker. Isso, que é o cavalo TikTok. Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Em tempos de crise, precisamos mais ainda da sua ajuda. Forte abraço. É o rap.